Olá, violonistas, estudantes profissionais e amadores de plantão, tudo bem? Aqui é Luciano Moraes, doutor em música pela Universidade de São Paulo. Esse é o canal Conversa de Violonista, que traz toda semana 2 ou 3 vídeos a respeito de temas que são ligados ao nosso instrumento, que talvez possa ser de proveito aí de vocês. Pelo que nós temos visto recentemente, as pessoas têm realmente aproveitado os conselhos, as dicas do canal. Basicamente é uma forma que eu tenho encontrado de disponibilizar os resultados da minha pesquisa pela internet. Então vocês estão convidados a comentar a respeito dos assuntos que estão aqui disponíveis para vocês. Muita gente nova está descobrindo o canal agora. Estou vendo que tem comentários ali nas primeiras aulas que eu dei. As aulas foram gravadas há quase um ano atrás. As pessoas estão vendo agora esse conteúdo, estão interagindo com esse conteúdo. E vocês estão convidados a participar. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre a plataforma do YouTube, essa coisa que nós entendemos aí que está substituindo todas as nossas formas de fruição e informação. Atenção para essas duas expressões juntas, tá? Fruição, entretenimento e informação, porque a indústria cultural tem tratado as duas coisas mais ou menos da mesma maneira. A gente frui notícias, a gente frui informações mais ou menos da mesma maneira como a gente usufrui de informações de entretenimento. Né? Então a informação e o entretenimento andam juntas e não é de hoje, isso já faz um certo tempo, não foi a internet que inventou isso. Então nós temos que nos ocupar um pouco de uma reflexão que possa nos ajudar a nos proteger das armadilhas que a internet, o YouTube, a mídia e a indústria cultural nos pregam. A internet é uma ferramenta que nós temos à disposição para fazer as coisas de que nós precisamos, né? Não sei se vocês precisam de usar ferramentas assim tão imponentes. Às vezes um pouco só de conhecimento a respeito de como as coisas funcionam é suficiente para a gente se proteger dos problemas que estão implícitos na vivência nesta plataforma chamada internet, tá? Então, o que nós podemos dizer a respeito disso? Tem um vídeo que eu gravei recentemente sobre a indústria cultural, em que eu basicamente dei algumas informações prévias para a gente começar a pensar a teoria da indústria cultural, né? Quer dizer, como é que a indústria cultural se tornou isso que ela é hoje e a maneira como ela substitui a vivência de processos, tá? Pelo consumo de produtos. Então uma coisa é um processo através do qual você obtém ou você se torna algo. Né? Uma comida que você mesmo prepara em casa, por exemplo, é um processo. Essa comida não é um objeto. Ela passa por um processo de cozimento, ela passa por um processo de preparação que você tem, em tese, controle sobre a maioria das etapas da preparação daquele alimento. Isso é diferente de você ir no mercado e ir direto numa prateleira que tem comida pronta, por exemplo. Que aí você não tem mais esse controle sobre aquilo que você está comendo, né? Sobre aquilo que você está consumindo, vamos dizer assim. Por que a comida feita em casa, artesanalmente, ela não pode ser pensada como um produto, como essa chave, né, do produto no mesmo sentido de um enlatado? Porque ela tem o tempo próprio dela. Eu não posso simplesmente partir essa abóbora e comer na hora que eu quiser. Né? Eu tenho que temperar isso daqui, eu preciso reservar esse alimento, eu preciso de um tempo que me é imposto pela natureza do alimento que eu estou preparando. Essa é a principal característica do processo em relação ao produto. O produto, ele está disponível aquilo que eu consigo pagar por ele. Ele é administrável e ele é redutível a uma monetização. O processo não. O processo tem as suas próprias regras que nem sempre estão ligadas à monetização. Às vezes um processo muito custoso resulta em um produto muito barato. Tá? É o caso dos violões. Os violões deveriam custar muito menos do que eles custam, porque são instrumentos muito simples de serem feitos. O que distingue um bom violão de um violão marromeno ou de um violão ruim é um conjunto de sabedorias, é um conjunto de sapiências que são passadas de geração em geração, que é muito difícil ser ensinado. Eu escutei isso de um grande luthier recentemente, que eu não vou dizer quem foi só porque eu não pedi autorização dele, mas o pessoal que acompanha o canal já deve saber quem é, o luthier que eu visitei recentemente. A luteria é uma coisa que você aprende, mas você não ensina.
E a música é algo mais ou menos parecido com isso. Não obstante, é necessário que haja um professor ali para ajudar o aluno a aprender, ou para ensinar o aluno como é que ele aprende uma determinada arte, um determinado ofício. Esse é o valor agregado dos violões. É por isso que um violão de muita qualidade, de um luthier como, por exemplo, um craque, assim como Sérgio Abreu, ou como... Vamos pensar em Hermann Hauser, vamos pensar sei lá, pega aí um grande luthier, por exemplo, David Rubio, né? Esses mestres que sabiam fazer chover com instrumentos musicais, que sabiam controlar as propriedades das madeiras. Esses violões podem chegar a custar o valor de casas, tá? Podem custar assim, $60 mil, é uma coisa realmente absurda. Mas isso a gente chama de um valor agregado que é determinado pela lei da oferta e da procura. Se você não joga com a lei da oferta e da procura, violões são instrumentos muito baratos de serem feitos. Inclusive as madeiras que são necessárias para construir violões são muito baratas. O abeto não é uma madeira cara, não é uma madeira muito complexa de você obter bons cortes. E um luthier experiente pode obter um som muito legal com um violão feito de uma madeira não tão interessante assim. Sérgio Abreu, numa entrevista recente sobre luteria, dizia que algumas das melhores tampas, um dos melhores tampos que ele conseguiu encontrar, são justamente obtidos de estoques B, não são tampos obtidos de estoques A, quer dizer, nem sempre o tampo mais caro é necessariamente o tampo melhor. Fiz essa digressão para vocês entenderem essa diferença, essa distinção que existe entre o produto e o processo. Quer dizer que o processo é uma dimensão da vida humana que está cada vez mais afastada de nós, porque a vida moderna tende a transformar tudo em produto. E a lógica do produto, embora ela seja uma lógica hegemônica, uma lógica necessária para ser pensada, a gente tem que lidar com o conceito de produto, sim senhor, tá? Eu não sou desses malucos aí que acham que a gente tem que enterrar toda a experiência moderna, esquecer tudo e construir tudo de novo, mas eu acho que nós não podemos esquecer, né? A gente não pode abrir mão de alguns fatores, de alguns aspectos da vida pré-moderna que talvez sejam muito importantes que a gente tenha ainda em mente hoje. Por exemplo, nessa última semana eu estive muito envolvido com discussão de grupos de WhatsApp que pensavam assim, em relação a discussões sobre arte, sobre estética, sobre tudo sempre direcionado ao violão, mas eram basicamente discussões estéticas. Muitas pessoas envolvidas na discussão, muita gente dando opinião, de repente acontece uma espécie de uma suspensão do debate. De repente as redes sociais se esvaziam, ninguém te responde no WhatsApp, o Facebook também dá aquela parada, aquela travada. Sempre que acontece esse tipo de coisa, essa entre-safra, eu fico feliz, sabe? Porque o tempo que uma pessoa não está na rede social, é o tempo que ela está conversando com o seu cônjuge, sabe, o seu companheiro, é o tempo que ela está jogando conversa fora com um amigo, é o tempo que ela está conversando com um filho, ou simplesmente vendo uma criança crescer. O tempo que as crianças estão fora, o tempo que as pessoas, né, estão fora das redes sociais, é um tempo em que provavelmente elas estão ocupadas com a vida real. No caso dos músicos, gente, a vida real é o estudo do instrumento. Por que a mídia precisa que a gente saia dessa vida real? Por que a mídia tem essa necessidade, né, de que a gente esteja cada vez mais ligado à vida virtual, à vida midiática? Bom, primeiro porque ela lucra com isso. A gente sabe que o YouTube, quanto mais visualizações dos vídeos, mais possibilidades de anúncios atrelados a esses vídeos existem. Então, o pessoal do canal, enquanto o meu canal é pequeno, vocês estão muito tranquilos aqui. Vocês conseguem assistir um vídeo inteiro do começo ao fim sem que seja interrompido por nenhum anúncio. Nem no começo, nem no fim, nem no meio. Né? Enquanto o canal é pequeno, isso é possível. A partir do momento que o canal começa a crescer, tem muitos usuários, tem muitas pessoas inscritas, os anúncios começam a se tornar coisas bastante viáveis. E aí começam a interromper a experiência, a vivência que vocês têm através do processo de fruição, vamos dizer, ou de absorção da informação que está nesses vídeos. O mesmo processo era coordenador, vamos dizer assim, da TV. A televisão, que começou a se popularizar nos anos 50, 60, 70 principalmente, ela era guiada pelos anunciantes. E aí eu tenho uma indicação de filme para vocês assistirem. Tem um filme com o George Clooney, né, que é aquele ator que se você sente atração sexual por ele, você é homem, isso não significa que você é gay, né? É o único ator que realmente não desempata essa dúvida sobre a sexualidade dos homens cis, héteros. George Clooney fez parte do elenco e produziu também um filme chamado Boa Noite, Boa Sorte,
que era o nome de um programa de notícias que tinha nos Estados Unidos nos anos 60, e de um jornalista que era muito atento a esse problema do jornalismo ligado ao entretenimento. Ele não concordava que o jornalismo tinha que ser uma coisa tratada nas mesmas regras do entretenimento, e ele lutava contra isso. Ele buscava uma liberdade de imprensa, buscava uma profundidade de conteúdo de informação que o meio televisão não permitia, porque a televisão lida, né, com tudo como na chave do entretenimento. Então esse é um filme bastante interessante para discutir essa questão. Eu vi esse filme há muitos anos atrás, e quando eu vi a ascensão, vamos dizer, das plataformas do YouTube, eu percebi mais ou menos o mesmo processo. Os anunciantes, eles acabam... Não é que eles definem o conteúdo, nenhum anunciante vai definir o conteúdo de um YouTuber. Mas como todas as pessoas hoje em dia produzem conteúdos para o YouTube, os anunciantes têm condições de escolher aqueles programas específicos que têm mais a ver com a sua marca, com o seu produto ou com o interesse da sua empresa. Ou seja, nós não saímos ainda dessa lógica, né, na qual grandes empresas, grandes empresários determinam aquele conteúdo que a gente assiste. Se enganou assim, se esborrachou com a cara no chão a pessoa que acreditou em algum momento que a internet significaria uma democratização absoluta nas comunicações. Ela não é isso, ela nunca foi isso. E por essa razão a gente tem que conhecer as regras para conseguir não ser cooptado, não ser preso, não ser, né, vamos dizer, aprisionado assim, pelas redes sociais. É preciso que a gente tenha muita clareza do que a gente quer e fazer uma seleção muito segura dos assuntos que são pertinentes para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional. Tá? Eu estou muito satisfeito com o canal, a gente tem realmente tido uma audiência muito qualificada, as pessoas que assistem esses vídeos, elas são informadas a respeito do que elas querem em relação ao violão. Tá? E é por isso que eu quero anunciar para vocês que a partir deste momento nós vamos discutir com mais profundidade coisas relacionadas a algo que não tem como ser discutido pela internet, que é a questão da formação. Tá? A informação é uma coisa que é muito bom que ela seja disponibilizada por todos, e essa de fato é uma grande vantagem da internet, que é disponibilizar informações. Você quer saber como é que um violonista na China toca Villa-Lobos hoje? É possível, é fácil, é tranquilo você obter essa informação. Mas não é possível obter o processo através do qual aquele produto do violonista chinês foi construído. Isso implica em uma vivência que eu percebo que as pessoas não estão tendo, porque o sistema de ensino está sucateado, porque faltam professores, porque os poucos professores que estão disponíveis estão preocupados para manter sua vida, para pagar suas contas, para organizar a sua casa, né? E não tem disponibilidade necessária para se dedicar aos alunos. Por exemplo, um professor de música, hoje ele tem que ter o quê? 30, 40 alunos para conseguir pagar suas contas? Com 30, 40 alunos, você fala: oi, tudo bem? A peça está bem tocada, essa nota está errada, lixa melhor a sua unha, tchau, eu preciso do próximo aluno. 30, 40 alunos na semana, não dá para fazer muita coisa com um estudante. O ideal seria que cada professor pudesse ter aí cerca de 10 alunos no máximo, e esses alunos pudessem pagar os honorários referentes a essas aulas, de maneira que o professor tivesse condição de ter uma vida, suportar uma vida digna, né? E sem a necessidade de dividir o seu tempo entre uma quantidade de alunos absurda que ele não vai conseguir atender a todos. Esse problema, gente, aflige todas as instâncias de educação, tanto os educadores infantis, os musicalizadores, quanto os professores de nível técnico, nível médio, que também são os professores que atendem a uma demanda de amadores, de diletantes, de pessoas que curtem o instrumento, que gostam do instrumento, e atinge também os professores universitários. A criação de vagas novas nas universidades estagnou de poucos anos para cá, e há uma mão de obra disponível assim, muito grande. Muitos professores que poderiam estar dando aula em universidade, compartilhando, dividindo essa massa de alunos que tem entrado na instituição, estão numa situação de desemprego e não estão sendo aproveitados por essas instituições. Né? Essa é a razão pela qual muitas vezes a gente não tem condições de encontrar um mestre na nossa cidade que possa oferecer uma vivência musical profunda o suficiente. Ou seja, ele não pode conduzir a formação, né, das pessoas, dos estudantes, na chave do processo. Eles têm que conduzir a formação na chave do produto. Então este livro, esta partitura, esta música para a próxima semana. O ensino se torna uma espécie de linha de produção que nem sempre corresponde a tudo aquilo que as pessoas precisam, a todas as variantes
que os indivíduos podem assumir, né? Então, o YouTube talvez ele seja um canal interessante para que a gente disponibilize informações, mas a formação ainda é uma coisa muito fundamental, ainda é uma coisa muito importante, que a gente precisa tentar não perder, apesar, né, das condições de vida modernas terem alguns fatores que dificultam isso. Eu sou otimista, tá? Não pense assim que eu estou aqui, o apocalipse e tal, não. Eu acho que a gente consegue burlar esses empecilhos do sistema para conseguir ter condições de vivência musical, ter condições de vivência de formação, de educação, tá? Mas a gente tem que estar atento às desvantagens que esse sistema traz. Eu acho que a gente não pode ser ingênuo em relação às possibilidades que nós temos de perseguir aquilo que queremos dentro do sistema que a gente vive, tá bem? Bom, basicamente era isso que eu tinha para dizer. Eu preciso terminar de cortar meus legumes. Obrigado pela audiência de vocês e até o próximo Conversa de Violonista.